Ele pensou que ela era apenas mais uma mulher negra que ele poderia intimidar, até que ela entrou no tribunal e destruiu sua carreira. A estrada estava quase vazia naquela noite, alguns carros passaram, com os faróis pulando o pavimento molhado. As luzes da rua piscavam, lançando longas sombras sobre o trecho da estrada nos arredores de Birmingham, Alabama. Já era tarde, apenas depois dos 11 anos, o tipo de hora em que a maioria das pessoas só queria chegar em casa. O tenente, comandante Rennie Dawson estava dirigindo por quase 2 horas, seus dedos tocando levemente contra o volante, cantarolando até o ritmo suave de uma velha música de jazz tocando os alto-falantes. Ela não estava de uniforme, apenas um simples suéter preto e jeans, cabelos puxados para trás. Ela não se destacou, ou então ela pensou. Então ela viu as luzes em seu espelho retrovisor, vermelho e azul piscando, ganhando jejum. Seu estômago se apertou, não por medo, ela sabia como essas coisas foram, mas por exaustão. Ela sinalizou, mudou de faixa e facilitou o carro no ombro. Ela colocou o carro no parque, respirou lentamente e manteve as duas mãos onde podiam ser vistas. Ela estava no exército há tempo suficiente para conhecer o exercício. Um carro de patrulha branca parou logo atrás dela, o policial demorou a sair. Quando ele finalmente se mudou, ele se mudou como um homem que esperava obediência, botas pesadas arranhando contra asfalto, uma mão descansando no cinto, a outra segurando uma lanterna que se aproximava quando ele se aproximava. Ela virou a cabeça um pouco, observando-o através do espelho lateral. O nome em seu crachá pegou a luz, Briggs. Licença e registro. Sem saudação, sem explicação, sua voz era plana, praticada, impaciente. Rennie encontrou seus olhos no espelho e depois alcançou lentamente o porcar de luvas, puxando seus documentos. Eu estava acelerando, oficial, ela perguntou, sua voz estável. Briggs não respondeu imediatamente. Ele pegou os papéis da mão dela, segurando-os apenas fora de alcance enquanto ele deu a ela uma vez. A luz traseira está fora, disse ele. Ela franziu a testa. Isso não pode estar certo. Briggs finalmente olhou para ela. Você está discutindo comigo. Uma batida de silêncio passou. Rennie podia sentir a mudança no ar, aquele momento silencioso e não dito, onde o poder encontrou resistência e um lado esperava que o outro cave. Ela já tinha visto isso antes em briefings sobre as bases no exterior, em exercícios de treinamento destinados a preparar marinheiros para o mundo fora da marinha. Ela sabia melhor do que pressionar, mas também conhecia seus direitos. Só estou dizendo, respondeu ela, a voz calma, minhas luzes traseiras foram verificadas há algumas semanas, mas se houver um problema, eu posso consertá-lo. Saia do carro, Briggs a cortou como se ele não tivesse ouvido uma palavra. Rennie exalou lentamente. Ela olhou para o tráfego à frente, sem testemunhas. Ela bateu os dedos contra o volante uma vez e depois pegou a maçaneta da porta. Lembra-se de me dizer o porquê? Ela perguntou. Briggs inclinou a cabeça, sorrindo. Porque eu disse isso. Ela deixou isso pendurar no ar por um segundo, depois soltou o cinto de segurança e abriu a porta. O ar noturno era mais frio do que ela esperava. Ela entrou na calçada, sua postura relaxou, mas medida. Ela não estava procurando uma briga, mas também não seria intimidada. Briggs deu um passo para trás, examinando-a. Ela podia sentir-o avaliando-a, decidindo o quanto ele poderia se safar. Vir-se, mãos no carro. Desta vez, ela hesitou. Por que motivo? Briggs deu um passo mais perto, seu sorriso desapareceu. Você está resistindo. Rennie manteve-se firme. Não, estou fazendo uma pergunta. Um lampejo de algo cruzou o rosto, anulação, diversão, talvez os dois. Então, sem aviso, ele pegou seu rádio. Temos um motorista não conforme aqui, ele murmurou no orador e depois mais alto, vir. Seu pulso aumentou, mas sua expressão permaneceu neutra. Oficial, eu preciso que você entenda algo, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Eu sei exatamente o que posso fazer, e sei exatamente o que você não pode fazer. Briggs não gostou disso. Sua mandíbula tensa. Você está preso? Ele estalou, pegando o pulso dela. Rennie se moveu antes que ele pudesse agarrá-la, recuando apenas o suficiente para evitar o aperto. Sob prisão por quê? Briggs puxou seus algemas. Por obstruir um oficial. Ela exalou bruscamente através do nariz. Então esse foi o jogo dele. Seu treinamento militar entrou em ação, heartbeat estável, respirando até. Ela sabia que tinha duas opções, cumprir e lutar mais tarde, ou recuar e arriscar a escalada. Ela não estava prestes a se tornar outra estatística. Com movimentos lentos e deliberados, ela se virou, colocando as mãos no telhado do carro. O metal era legal contra as palmas das mãos. Briggs não perdeu tempo puxando os braços atrás das costas,
apertando muito os punhos antes de empurrar lá em direção ao carro de patrulha. Você não sabe o que está fazendo, ela murmurou. Briggs riu, empurrando-a no banco de trás. Senhora, eu sei exatamente o que estou fazendo. Mas ele não. Nem mesmo perto. O assento de plástico duro do carro, patrulha cavou nas costas. Rennie ficou parada, pulsos queimando contra os punhos, sua respiração medida. A porta bate-med fechou atrás dela, selando-a. Do lado de fora, Briggs voltou para o veículo, murmurando algo em seu rádio. Ela olhou para a partição que a separava do banco da frente. O fraco reflexo de seu rosto olhou para trás, calmo, composto, mas abaixo disso, algo ferveu. Ela passou por exercícios de combate, operações de alto risco e interrogatórios em territórios estrangeiros. Mas isso foi diferente. Era um homem com um crachá, bêbado no poder, convencido de que era intocável. Alguns minutos se passaram, depois 5, depois 10. Ela mudou as mãos um pouco, testando os punhos, muito apertados. Ele havia feito isso de propósito. A porta lateral do motorista se abriu e Briggs entrou, assobiando. Bem, ele murmurou, puxando o cinto de segurança no peito. Vamos dar um pequeno passeio. Ela não respondeu. Ele jogou o carro no equipamento, puxando o ombro e de volta para a estrada. O carro de patrulha subia para a frente, as luzes aéreas ainda piscando. Ela podia ver o reflexo do vermelho e do azul nos espelhos laterais, manchando a estrada atrás deles. Você sabe, disse Briggs depois de um momento, a maioria das pessoas apenas mantém a boca fechada quando eu digo para que saíssem. Rennie exalou bruscamente através do nariz. E a maioria dos policiais não prende as pessoas por questionar uma parada de trânsito. Briggs riu, balançando a cabeça. Senhora, você deve realmente pensar que você é alguém. Ela olhou para ele através do copo. Eu não acho, eu sei. Isso o fez fazer uma pausa, apenas por um segundo. Suas juntas flexionaram ao redor do volante, um lampejo de irritação quebrando seu exterior presunçoso, mas ele o cobriu rapidamente. Vocês militares? Ele perguntou, seu tom mudando de repente. Ela não respondeu. Sim, imaginei, continuou ele, você tem essa atitude do tipo acima da lei. Ele sorriu. Aposto que você pensou em voltar se jogasse isso por aí, hein? Ainda assim, ela ficou em silêncio. Briggs clicou em sua língua. Vergonha, ele pensou, balançando a cabeça, se você tivesse mantido a boca fechada, poderíamos ter evitado tudo isso. Sua mandíbula apertou, a audácia disso, como se suas ações fossem de alguma forma culpa dela. A estação apareceu à frente, um prédio de tijolos cinza agachado, perto da estrada principal. O estacionamento estava quase vazio, o processamento da noite era lento e, por enquanto, parecia que ela era a única convidada. Briggs entrou em um ponto reservado perto da entrada, matou o motor e virou-se para olhar, lá através da partição. Tenho que dizer, ele murmurou, eu amo quando eles facilitam. Antes que ela pudesse responder, ele estava fora do carro, batendo a porta atrás dele. Um segundo depois, sua porta se abriu. Vamos lá, ele ordenou. Rennie torceu os pulsos um pouco quando ela saiu, os algemas morderam sua pele, ele não os afrouxou. Ela manteve a cabeça erguida enquanto ele a conduzia para dentro, passando por um sargento de mesa de aparência entediada e em processamento. A área de retenção cheirava a café e suor velho, um banco de metal alinhado na parede mais distante, uma porta de aço que leva as células logo além dela. Briggs abriu apenas o tempo suficiente para empurrar, lá através da reserva, fingir impressões, caneca, toda a rotina. Os oficiais por trás da mesa mal olhavam para cima, apenas passando pelos movimentos, ela já tinha visto esse tipo de indiferença antes, era do tipo que deixou homens maus como Briggs prosperarem. Quando acabou, ele agarrou o pulso dela novamente, levando-a em direção às células. Você acha que é inteligente, hein? Ele murmurou baixinho. Ela olhou para o lado. Eu não tenho que pensar. Seu aperto apertou, ela sabia que estava sob sua pele. Aproveita a sua estadia, Briggs zombou, enfiando-a em direção à cela. Rennie se pegou antes de tropeçar, ela se virou, observando que as barras de metal deslizaram entre elas. Briggs sorriu do outro lado, batendo levemente nas barras com os dedos antes de se afastar. O bloqueio clicou no lugar. Ela respirou lenta e depois afundou no banco, o frio do metal pressionado através de seus jeans, aterrando-a. Uma noite, é tudo o que seria necessário, porque Briggs não tinha ideia de quem ele acabara de mexer. O banco de metal estava frio, duro e implacável. Rennie mudou um pouco, rolando os ombros para aliviar a rigidez rastejando. A célula não era muito, apenas 4 paredes, uma única luz tremulosente e o leve cheiro de suor e desinfetante velho. Ela passou noites em condições muito piores, em lugares onde a ameaça não era apenas desconforto,
mas o perigo real, isso não era nada. Mas isso não significava que ela não estava com raiva. Através dos bares, ela podia ouvir o leve murmúrio de policiais conversando na recepção, o ocasional embaralhamento de papelada, o barulho de uma xícara de café contra uma mesa. Ela exalou devagar e firme, controla a respiração, controlasse a mente, o treinamento básico perfurou muito antes de pisar na frota. Então, passos pesados, Briggs. Ela sabia que era ele antes mesmo de ele aparecer, seu ritmo tinha o mesmo ritmo arrogante, como um homem que pensava que ele era intocável. Ele apareceu em frente à cela um segundo depois, os braços cruzados sobre o peito, o mesmo sorriso estampado em seu rosto. Confortável. Cabana não respondi. Ele inclinou a cabeça, aproximando-se das barras. Você sabe que se você tocasse junto, não estaria aqui agora. Ela deixou um sorriso lento se enrolar nas bordas de seus lábios. Oh, eu estou exatamente onde eu preciso estar. O sorriso de Briggs vacilou por apenas um segundo, um brilho de algo em seus olhos, aborrecimento, incerteza. Ele o cobriu rápido, zombando enquanto olhava para a área de retenção vazia. Ninguém está vindo para te pegar hoje à noite, senhora, ele deu de ombros. Acho que isso significa que você terá algum tempo para pensar nessa atitude. Rennie apenas o observou, inabalável. Briggs se inclinou ligeiramente. Veja, aqui está a coisa, continuou ele, abaixando sua voz. Pessoas como você pensam que as regras não se aplicam, você acha que um pouco de confiança é suficiente para ficar com problemas. Ela o deixou falar, deixe-o passear, não importava, porque ele não sabia o que estava por vir. E então, como se estivessem com o outro oficial se aproximou do corredor, um cara mais jovem, provavelmente com quase 20 anos, vestido com um uniforme de edição padrão. Ele parou a alguns metros de distância, segurando uma prancheta. O sargento. A voz do policial carregava apenas uma pitada de incerteza. Recebemos uma ligação. Briggs mal olhou para ele, e o policial hesitou, mudou de pé, e acho que você precisava ver isso. Briggs franziu a testa, depois deu uma olhada, depois que ela se afastava. Uma ligação do mais alto, perguntas sobre por que ela estava sendo mantida. O policial mais jovem gaguejou algo em resposta, mas o que quer que fosse, não parecia fazer-o feliz. Então, passos e vozes novamente. Briggs correu para trás, a mandíbula apertada, as mãos apertadas nos punhos ao seu lado. Seu sorriso se foi. O que diabos você fez? Rennie se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não fiz nada. Ela inclinou a cabeça um pouco. Mas as pessoas conversam, e alguns de nós têm amigos em lugares muito altos. O rosto de Briggs escureceu. Ela podia vê-lo agora, aquele momento de realização surgindo, a mudança no poder. Ele não estava mais no controle. Ele acendeu o calcanhar, murmurando algo debaixo da respiração e desapareceu no corredor. Rennie exalou. Não demoraria muito agora. E quando a verdade saiu, Briggs se arrependeria de todas as decisões que o levaram aqui. A luz da manhã derramou pelas janelas estreitas do tribunal, lançando longas estrias pelos pisos polidos. O ar lá dentro estava nítido, o tipo de frio que se estabeleceu profundamente em seus ossos se você se sentasse ainda muito tempo. Rennie estava perto da mesa do réu, sua postura relaxou, mas seus olhos afiados. Ela não estava mais algemada nenhum macacão laranja, nenhuma cela de retenção, apenas um blazer azul marinho bem adaptado, uma blusa simples e uma presença inegável. Ela não estava sozinha. Ao lado dela, sua advogada Carla Whitman passou por uma pilha de papéis, mal olhando enquanto as pessoas apareciam no tribunal. A mulher era eficiente, metódica, nenhum movimentos desperdiçados, sem conversa fiada. Rennie gostou disso. As pesadas portas de madeira na parte de trás do tribunal se abriram. Briggs entrou. Ele ainda se carregava como se fosse dono da sala, para que o queixo se levantasse, o queixo levemente levantado, mas havia uma diferença agora, uma rigidez em seu passo, um lampejo de algo em sua expressão que não havia estado lá antes. Ele não tinha mais certeza de si mesmo. Rennie chamou sua atenção. Ele desviou o olhar. Bom. O juiz entrou e a sala se acalmou. Judge Alan Kirkland, um homem mais velho com uma expressão cansada, ajustou os óculos enquanto se estabeleceu. Ele não perdeu tempo. Tudo bem, ele suspirou, olhando sobre os arquivos da caixa. Vamos lá. O promotor, um homem de meia idade com cabelos bem penteados, limpou a garganta. Sua honra, temos motivos para acreditar que o réu, Tenente Comandante Rennie Dawson, foi ilegalmente detido sem causa provável. Além disso, novas informações sugerem um padrão de má conduta envolvendo o oficial de prisão, Sargento Daniel Briggs. Um murmúrio ondulou pela sala. Briggs mudou em seu assento, apertando a mandíbula. O juiz olhou para ele sobre os óculos. O Sargento Briggs se preocupa em explicar.
Bragg se inclinou para a frente, limpando a garganta. Sua honra, o réu não cooperou durante uma parada de trânsito de rotina, o promotor o interrompeu. Não cooperativo. Ele se virou, levantando um documento da tabela. O registro do comandante do tenente Dawson mostra uma ilustre carreira militar, formada na Academia Naval, múltiplos elogios, sem história criminal, sem citações pendentes. Você está-me dizendo que, apesar de tudo isso, ela era uma ameaça que você tinha que prender-la sobre uma cauda quebrada. Bragg abriu a boca e depois a fechou, o silêncio se esticou. O promotor continuou, passando por seus papéis. Além disso, uma revisão interna do histórico de prisão mostra um número desproporcional de paradas de trânsito envolvendo motoristas negros neste distrito. Os murmúrios ficaram mais altos, o rosto de Bragg escureceu, o juiz Kirkland colocou seu arquivo com um suspiro. Sargento, eu não gosto do que estou ouvindo. Bragg se sentou para trás, cruzando os braços. Ela resistiu. O promotor levantou uma sobrancelha. A filmagem da câmara corporal diz o contrário. Outra onda de barulho passou pela sala. Bragg só olhou para o juiz, de repente mais defensivo. Eu estava seguindo o procedimento padrão. O juiz Kirkland não estava comprando. Ele olhou para o oficial de justiça. Vamos tocar a filmagem. Uma tela abaixou na frente do tribunal. Um vídeo começou a tocar. Rennie não se virou para assistir. Ela o vivia, Bregrigs latindo ordens, sua voz calma, a escalada desnecessária, a maneira que ele apertou os algemas. A sala ficou em silêncio quando as filmagens terminaram. O juiz Kirkland se inclinou para a frente, polindo os dedos. O sargento Briggs, você violou o protocolo, conduziu uma prisão ilegal e não relatou os detalhes completos em sua declaração inicial. Briggs abriu a boca, mas o juiz não terminou. As acusações contra o tenente-comandante Dawson são demitidas. Seu martelo desceu, afiado e final. E sugiro fortemente uma investigação interna sobre a conduta do sargento Briggs. A tensão na sala estalou como um elástico puxado. Briggs parecia ter sido um soco no estômago, seu rosto corou vermelho, as mãos apertadas nos punhos ao seu lado. Rennie simplesmente exalou, lentamente, controlou, ela nunca teve uma dúvida. Enquanto estava, coletando suas coisas, ela olhou para Briggs pela última vez, seus olhos se encontraram, nenhuma palavra foi trocada, eles não precisavam ser, porque desta vez ela não foi quem tinha que lutar por sua reputação, Briggs era. Briggs stormed out of the courtroom, his heavy footsteps swing down the polished hallways, his face was tight, his jaw clenched, he could feel the eyes on him other officers, court staff, even reporters watched shown up after word of the case spread. He wasn't used to this, he was used to control, to walking into a room and commanding respect or fear, but now the power he had taken for granted felt like it was slipping through his dedos. E então veio a pior parte, Sargento Briggs, uma voz afiada cortou o barulho do corredor, ele se virou, o chefe Eldon Baker ficou com os braços cruzados, sua expressão elegível, o homem mais velho estava na força há mais de 30 anos, uma figura respeitada no departamento, sua palavra com peso. Briggs se endireitou. Senhor. Baker o estudou por um momento, depois com um aceno de Kurt, fez um sinal para Briggs seguir-o em um escritório particular. No segundo a porta fechada, o tom do chefe caiu. O que diabos você estava pensando? Briggs exalou bruscamente. Eu estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho. Baker zombou, jogando um arquivo na mesa, ele aterrissou com um baque pesado. Não é assim que se parece daqui, as filmagens da câmara corporal, a história da prisão, o fato de você nem saber quem estava prendendo. As narinas de Briggs queimaram. O que isso tem a ver com alguma coisa? Baker se inclinou para a frente. Tudo. Sua voz estava quieta, mas afiada. Esta não era uma mulher aleatória e esse era um oficial da marinha de alto escalão. Você acha que isso vai desaparecer? Briggs desviou o olhar, moendo os dentes. Ela foi desrespeitosa, ela questionou. Você. Baker cortou. Isso não é um crime. Briggs zombou, balançando a cabeça. Você não entende, pessoas assim, a expressão do chefe endureceu. As pessoas gostam de quê? O silêncio de Briggs. Briggs engoliu, mas não disse nada. Baker suspirou, esfregando a testa. O DA está revisando todos os seus casos dos últimos 5 anos, você foi sinalizado para perfis raciais e é melhor acreditar que esse departamento não está descendo com você. Briggs sentiu seu estômago torcer. O que isso significa? Baker endireitou. Isso significa que você está sendo colocado em suspensão imediata, eficaz agora, os assuntos internos estão investigando e, se eles encontrarem o que eu acho que vão encontrar, ele balançou a cabeça, sua carreira acabou. As palavras atingiram Briggs como um soco no intestino, seu rosto queimou. Isso é touro, Baker levantou a mão. Não termine essa frase. Sua voz era gelo. Leve sua mesa e, se eu fosse você, conseguiria um advogado. Briggs ficou ali,
punhos ao seu lado, seu mundo se desenrolando em tempo real e, pela primeira vez em sua carreira, ele percebeu que não era intocável. Do outro lado da cidade, Rennie estava sentada em um café tranquilo, mexendo uma xícara de café enquanto ela percorreu o telefone. O estojo já havia chegado manchetes, a filmagem se tornou viral. O comandante Lieutenant preso, oficialmente preso, o oficial que não se surpreendeu. Ela não se sentiu que ela se tornou que ela tinha que o brinque, que ela tinha que o que ela tinha que o que ela tinha que o que ela se tornou. Ela se tornava que ela tinha que o 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 seu carro. Favor, mas desta vez ele perdeu. O telefone dela zumbiu, uma mensagem de seu advogado. Briggs foi suspensa, pode ser acusada. Renedada tomou um gole lento de seu café. Bom. Ela olhou pela janela, observando a cidade seguir em volta dela. A luta não acabou, não para ela, não para as pessoas que Briggs provavelmente machucou antes, mas hoje foi uma vitória. O ar nítido da tarde carregava o perfume de chuva fresca quando Rennie saiu do café. O peso das últimas 24 horas deveria ter permanecido em seus ombros, mas não aconteceu. Ela caminhou com a mesma confiança que sempre teve, cabeça erguida, degraus firmes. Seu telefone zumbiu novamente, desta vez foi um número que ela reconheceu. Ela suspirou e depois respondeu. Capitão. Tenente Comandante, a voz familiar a cumprimentou. Presumo que você tenha visto a notícia. Eu tenho. Um breve silêncio, então, e como você está se sentindo? Rennie olhou para sua reflexão em uma janela de fachada de loja próxima. Ela não viu sinais de derrota, nem rachaduras na compostura. Sinto que fiz exatamente o que deveria fazer, respondeu ela. A voz do capitão suavizou. Foi o que eu pensei que você diria. Uma pausa. O Departamento de Defesa se interessou pelo seu caso, não se surpreenda se eles pedirem que você fale sobre isso. Rennie exalou pelo nariz. Não tenho certeza se estou interessado em ser uma manchete. Você já está, o capitão respondeu, e se você gosta ou não, o que aconteceu com você é um reflexo de algo maior. Ela sabia que, ela sempre soube que, Briggs não era um caso isolado, ele fazia parte de um sistema que permitia que oficiais como ele operem desmarcado por anos. Isso não era apenas sobre ela, era sobre as dezenas, talvez até centenas de pessoas que estavam no seu lugar, mas não tinham a classificação, a equipe legal ou a voz para lutar. Rennie se inclinou contra a luz da rua, observando o tráfego se mover. Esta não é a primeira vez que algo assim acontece, disse ela, e não será a última. Não, o capitão concordou, mas é a primeira vez que Briggs está enfrentando consequências, e é porque você não recua. Rennie fechou os olhos por um segundo, deixando essas palavras se acalmar. Ela não recuou, não quando Briggs a puxou, não quando ele tentou intimidá-la, não quando os algemas se apertaram em torno de seus pulsos, nem mesmo quando ela passou a noite atrás das grades sabendo muito bem que o convés estava empilhado contra ela. Ela ficou firme e agora ela havia ganho. O capitão limpou a garganta. Uma última coisa, acrescentou, você pode estar recebendo uma ligação do escritório do prefeito. As sobrancelhas de Rennie foram levantadas. Oh! Parece que eles querem reconhecer-o por lidar com a situação com profissionalismo e graça. Ela sorriu. Agora isso é irónico. O capitão riu. Você vai aceitar isso? Rennie pensou por um momento e depois deu de ombros. Vou pensar sobre isso. Ela terminou a ligação e colocou o telefone de volta no bolso. Do outro lado da rua, uma mãe caminhou com seu filho, sua pequena mão enrolada em volta da dela. Ele estava rindo de alguma coisa, sem cuidado, cheia de vida. Rennie os assistiu por um momento. A próxima geração, ela havia lutado por si mesma, sim, mas ela também lutou por ele, para todos os meninos e meninas negros que mereciam crescer em um mundo onde homens como Briggs não podiam empunhar seus crachás como armas. Ela respirou fundo e depois se afastou, seus passos firmes, seu propósito claro, porque essa luta não era apenas dela, nunca foi. Power unchecked is power abused, and the only way to change the system is to hold it accountable. What happened to Rennie happens to people every day, people who don't have the privilege of rank, connections, or evidence to back them up. That's why it is important to speak up, to demand change, to refuse to stay silent. If this story made you think, share it. If it made you angry, talk about it. And if it made you realize how much work is left to do, stay engaged, porque a mudança real começa com conversas reais.